Salve, salve, meus queridos concurseiros do estado do Tocantins. Aqui é o professor Jorge que vos fala e no vídeo de hoje nós vamos falar, na verdade eu vou comentar sobre as provas de legislação do último concurso público do quadro geral do município de Palmas, certo? Veja bem, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês, vou fazer a correção pontual de cada um dos itens, trazer a fundamentação legal e durante o vídeo eu vou falar quais são as questões que acredito que caibam recurso. Então, fica bem ligado aí para você poder compreender qual as hipóteses que você pode eventualmente tentar entrar com recurso, certo? Então, me acompanha aqui, olha só, eu fiz um documento em PDF. Esse documento em PDF ele tem as questões de nível médio, que é o que a gente vai falar no primeiro momento, e depois nós temos as questões de nível superior, que é o que a gente vai falar no segundo momento. Não se esqueça, antes da gente começar a falar, de contribuir para o crescimento do canal, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse, pedindo para os outros concurseiros que você conhece para se inscrever aqui no canal, porque isso contribui muito, é muito importante para mim também, para o crescimento do canal aqui na plataforma do YouTube. Então, para um pouquinho aí, rapidão, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Então vamos lá, nível médio, questão número 21. A Lei 1441, de 12 de junho de 2006, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do quadro geral do Poder Executivo de Palmas e da outras providências, estabelece o plano de carreira e o desenvolvimento funcional como pilares para a gestão de recursos humanos com aproveitamento do potencial e reconhecimento do mérito dos servidores efetivos. Assinale a alternativa incorreta sobre esses institutos. Veja bem, a questão pediu a alternativa incorreta. Logo, várias questões estarão corretas, né? Várias assertivas estarão corretas. O gabarito provisório que a banca nos deu é o gabarito C. Então, bora verificar se a questão C realmente é a questão incorreta. Beleza, então, olha só. Vamos verificar uma a uma. Então, letra A. A progressão horizontal é a passagem do servidor efetivo estável, certo? Da referência onde se encontra para a referência imediatamente seguinte. Então, a gente tem aqui algumas palavras-chave, né? Ele sai de uma referência e vai para outra e acontece dentro da mesma classe. Beleza? Imediatamente seguinte, dentro da mesma classe. E alcançada a última referência desta, o deslocamento para a primeira da classe seguinte. Então, o que acontece? Quando ele chega na última referência dentro daquela classe, ele vai para a próxima referência da classe seguinte, certo? Obedecido o critério de tempo, avaliação de desempenho, atendido de forma cumulativa, né, cumulativamente, determinadas exigências legais envolvendo, por exemplo, questões disciplinares. A resposta para essa questão está no artigo 14 da lei e ela traz exatamente esse o conceito de progressão horizontal. A passagem do servidor efetivo estável que vai da referência que ele está para a referência imediatamente seguinte. Isso acontece dentro da mesma classe. E quando ele alcança a última referência nessa classe que ele está, ele vai ser deslocado para a primeira referência da classe seguinte, obedecendo o critério de tempo, avaliação de desempenho. E olha só, atendido cumulativamente às seguintes exigências, né? Aí a questão trouxe, envolve questões disciplinares? Envolve. Olha que interessante, ó. Inciso 4, não ter sofrido punição disciplinar nos 12 meses que antecedem a progressão funcional. Então a questão está correta. A letra A, então, é uma assertiva, ó, olha aqui que eu marquei, correta, certo? Letra B. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo estável da referência e classe onde se encontra para a referência inicial da classe seguinte, obedecida ao critério de tempo de serviço, avaliação de desempenho e qualificação funcional e atendidas cumulativamente determinadas exigências legais, como a limitação do número de faltas injustificadas por ano. Então vamos lá. A questão quer saber se a gente sabe o conceito de progressão vertical. Beleza? E ela traz como palavras-chave aqui que é um direito do servidor efetivo estável, que ele sai da referência e classe onde se encontra para a referência inicial da classe seguinte. Então é essa parte final. Tu chegou, tá dentro daquela classe,
Você chegou no final, na última referência, você tem que passar para a próxima classe. Então, quando você sai de uma classe e vai para outra. Então, na classe anterior, você estava na última referência. E na próxima classe, você vai para a primeira referência, você teve a progressão vertical, beleza? Então, vamos lá, ó. O que acontece aqui? Essa resposta está no artigo 16 da lei, que traz para nós que a progressão vertical é a passagem do servidor efetivo estável da referência e classe onde se encontra para a referência inicial da classe seguinte, obedecido o critério de tempo de serviço, avaliação de desempenho e qualificação funcional e atendidas cumulativamente as seguintes exigências. Quando a gente observa aqui o artigo 16, a gente consegue verificar que é exatamente esse o conceito que a questão trouxe, que é o conceito previsto na lei, que traz que é um direito do servidor efetivo estável, onde ele sai daquela referência, na classe onde ele se encontra, e vai para a referência inicial da classe seguinte. Agora, temos que observar a limitação de número de faltas injustificadas por ano? Temos sim, afinal de contas, o inciso segundo traz para a gente não ter mais de 5 faltas injustificadas por ano a cada período avaliado. Então, o gabarito dessa questão está correto, tranquilo, beleza, de boa. Letra da lei, vamos para a próxima. Atendidos todos os requisitos para a progressão vertical, é direito subjetivo do servidor efetivo ter sua progressão obrigatoriamente deferida pelo Poder Executivo Municipal? Bom, direito subjetivo é um direito adquirido, o que significa dizer que se você preencher os requisitos, a administração pública tem a obrigação de te conceder aquele direito, o que não é verdade para esse requisito. E o artigo 16, parágrafos 1º e 2º da lei, nos trazem condições para a concessão da progressão vertical. Olha só, o artigo 16, parágrafo 1º diz que a progressão vertical está limitada anualmente a 20% dos servidores avaliados e disponibilidade orçamentária financeira. Então, o que acontece? Não basta que você apenas preencha o requisito. Tem que ter grana disponível para te progredir e também tem que estar dentro desse limite. Logo, não é um direito subjetivo, não é um direito adquirido, né? Aquele direito que basta você preencher as condições e já estará garantido, certo? Além disso, o próprio parágrafo 2º diz que os critérios para os habilitados no parágrafo anterior deverão obedecer de forma sequencial: antiguidade no cargo, maior média aritmética, menor número de faltas e respeitado de forma prioritária a formação necessária para investidura no cargo. Então, o que acontece aqui, ó? De nível menor para o maior, né? Sendo fundamental incompleto, completo, médio e superior. Então, o que acontece aqui? A lei ainda traz uma ordem que essas progressões devem seguir. E o que acontece? Se o servidor não tiver cumprido esses requisitos, ele é uma pessoa que vai sendo deixada para o final. E aí ela vai sendo deixada para o final e ela vai sair desse limite dos 20%. Então, não é um direito adquirido. Realmente, quando a questão fala que é um direito subjetivo, a questão ela está o quê? Errada. Então, por isso que a conclusão é errada. Dessa forma, até o momento, o gabarito da banca está correto. Letra D. É exigência para a progressão vertical a conclusão de determinada carga horária de cursos de qualificação funcional, que devem, entre outras exigências, ser promovidos ou autorizados pelos órgãos competentes, contendo certificado da conclusão, a indicação das horas concluídas e beneficiar o profissional uma vez só, certo? Então, olha só, o que acontece aqui, ó? O artigo 16 ele traz pra gente, ó, ter concluído 360 horas de curso de qualificação, vinculados à sua área de atuação, para os servidores de nível superior e para os demais cursos vinculados à sua área de atuação, ao serviço público em geral, nos últimos 5 anos anteriores à data da progressão, cujo total poderá ser alcançado em um ou mais cursos, sendo que o limite mínimo de 40 horas. Os cursos de qualificação funcional devem ser promovidos e autorizados pelos órgãos competentes, contendo certificado de conclusão à indicação de horas concluídas. Podem ser cursos oferecidos pela Escola Municipal do Governo, beneficiar o profissional uma vez só, e os certificados que tenham sido utilizados para ingressar no cargo, gratificação por titularidade ou escolaridade, não poderão ser utilizados para efeitos de progressão vertical. Nesse caso, o que a questão trouxe para a gente? Ó, que a progressão vertical é a conclusão de determinada carga horária, beleza? Limite mínimo de 40 horas, ó.
de cursos de qualificação funcional, que dentre outras exigências, tem que ser promovido por órgãos competentes, assim como a gente viu aqui. O que mais? Tem que conter no certificado de conclusão a indicação das horas concluídas, né? Tem que beneficiar o profissional uma vez só, ou seja, é a letra seca da lei e a questão está correta. Vamos para a letra E. Completar determinado período legalmente estabelecido de efetivo exercício na referência ou classe que se encontra é exigência para a progressão, mas só se podem descontar do tempo de interstício determinado as licenças e afastamentos especificamente definidas em lei. Então, o que acontece aqui? Tu tem que terminar um período para poder progredir. Tu tem que ter um tempo de trabalho para poder progredir. Mas não é. Aí o que acontece? Se o servidor se ausentar do serviço, ele perde esse período. Só que não é sempre que isso acontece. Então a lei trouxe licenças e afastamentos nos quais o servidor público vai continuar contando, né? E a questão trouxe exatamente isso. O que acontece, ó? Desconta algumas licenças, mas não são todas. E o artigo 15 trouxe pra gente, ó. Nos interstícios necessários para a progressão horizontal, descontar-se-á o tempo de quais licenças? Para acompanhar cônjuge ou companheiro, à exceção de tratamento médico, certo? Licença para o mandato eletivo, para tratamento de saúde superior a 120 dias, para tratar de interesses particulares, ou seja, são licenças que serão descontadas desse tempo que você precisa alcançar para progredir. Trouxe afastamentos também, né, do afastamento para exercício fora do Poder Executivo Municipal. Então, o que acontece? Ó? O artigo 17 trouxe os casos de progressão vertical. Em contrapartida, o artigo 15 trouxe os casos de progressão horizontal. E são praticamente as mesmas licenças. Nos casos de progressão vertical, acompanhar cônjuge ou companheira, à exceção do tratamento médico, tem que apresentar atestado, que deve ser apreciado pela junta médica oficial, licença para desempenho de mandato eletivo, tratamento de saúde superior a 120 dias, tratar de interesses particulares e os afastamentos fora do Poder Executivo Municipal. Portanto, a alternativa é correta, tá bom? Porque só pode descontar desse interstício, desse tempo que você precisa para progredir, determinadas licenças e afastamentos que estão definidos na lei de forma específica, que são esses que a gente acabou de ver. Então, o gabarito da questão está certinho. Nessa questão aqui não cabe recurso. Vamos lá. Próxima. Questão número 22. Após regular a aprovação neste concurso público, o prazo é de 30 dias prorrogável por igual período para você tomar posse, ó. Para quem fez pontuação boa tomar posse, né? Após a nomeação, beleza. O cabeçalho da questão está nos ensinando aí. Após a nomeação, posse, 30 dias, prorrogável por mais 30. A partir da posse, ele tem 15 dias improrrogáveis para entrar em exercício. Com base nessa alternativa, assinale a alternativa. Com base nessa afirmativa, assinale a alternativa correta. Então, o que vai acontecer aqui? Várias serão incorretas e apenas uma vai ser correta. Por que é importante falar isso? Porque na hora da prova a gente se perde. Eu tenho certeza que deve ter acontecido com muitos de vocês. Ali na prova a gente vai resolvendo e às vezes a gente está procurando uma alternativa que na verdade a banca nos pediu outra. Então tem que ter muita atenção com o cabeçalho. O gabarito provisório nos trouxe a letra D. Então a gente vai conferir se a letra D é correta. Logo, A, B, C e E devem estar erradas. Olha lá. A posse é uma forma de provimento originária de cargo público. Aí eu coloquei aqui, galera, a posse não é uma forma de provimento, ela sequer está prevista na lei como forma de provimento. O artigo 10 da Lei Complementar do Estatuto dos Servidores do Município traz como forma de provimento nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. E, inclusive, a única forma de provimento originário que nós temos é a nomeação, ó. Nossa forma de provimento originária é a nomeação. Beleza? Por quê? Porque para acontecer as outras, primeiro tem que acontecer a nomeação. Não tem como você ser readaptado, revertido, reintegrado, reconduzido ou aproveitado sem que você seja nomeado no cargo público antes, tá bom? Então a questão está errada porque a posse sequer é uma forma de provimento, não está previsto na lei. Beleza? Então beleza, de boa. A banca acertou aqui, ó. Questão errada. Assertiva errada. Letra B. É com a entrada em exercício do servidor que ocorre a investidura no cargo público?
Errado, porque a investidura acontece com a posse, né? A investidura no cargo público ela vai acontecer com a posse. Veja bem, artigo 9º. A investidura do cargo público municipal ocorrerá com a posse, portanto, questão errada. Beleza. Gabarito da banca continua correto. Letra C. Caso o servidor empossado não entre em exercício no prazo legal, ele será demitido? Errado. Demissão é uma punição. Então, quando a pessoa não entra em exercício ali, não existe essa punição. Ele não cometeu uma função ali, um ato administrativo grave, né? Um ilícito administrativo capaz de ser aplicado para ele uma punição. Ele simplesmente não foi tomar posse. E veja, e olha só, ele vai ser exonerado ou o ato de nomeação vai ser considerado insubsistente. Isso está no artigo 15º, parágrafo 1º do Estatuto dos Servidores, que traz para nós o seguinte: sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação, será de 15 dias o prazo para o início do exercício, né? Na verdade, a gente está falando do início do exercício, tá? Não é prazo para tomar posse, é para começar a trabalhar. Então, ele tomou posse, depois ele tem que entrar em exercício. No cargo público municipal, contada da data da posse. Beleza, de boa. Questão errada. Gabarito da banca trouxe a D como correta, então a gente tá tudo ok. A tá errada, a B tá errada, a C tá errada, agora a D tem que estar correta. Vamos ver? Letra D. Exige-se para a posse que sejam apresentadas declarações de bens e valores que constituem seu patrimônio em declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Beleza, artigo 13, parágrafo 2º da lei. No ato da posse, o empossado apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto... são várias declarações, né? São 2 tipos de declaração. Deixa eu mudar aqui para nós, para ficar um pouquinho melhor para a gente ver. Então, o principal aqui que a gente está buscando são declarações. Mas quais são tipos de declaração? Bom, declaração de bens e valores e declaração quanto não ao exercício de outro cargo público, cargo ou emprego ou função pública. Beleza, tranquilinho, galera, questão correta. Eu esqueci de colocar a conclusão da assertiva aqui, mas eu vou anotar, tá? Vou colocar assim, ó, C. Por quê? Porque a questão está correta e até então o gabarito da banca está certo. Bora ver aí. Para posse em cargo público municipal, poderá ser exigido pela autoridade competente prévia inspeção e parecer pela junta médica oficial do município, caso haja indícios ou dúvidas de que o empossado não esteja apto físico ou mentalmente para o exercício do cargo. Isso aqui está errado, porque é sempre exigido, não precisa ter indício, tá? Se você vai entrar num cargo público, você vai participar do exame médico, mesmo que você seja a pessoa mais normal no mundo. Então, não é só em caso de indício. Olha que interessante. O artigo 14 fala: a posse em cargo público municipal dependerá de prévia inspeção pela junta médica oficial. Ela não traz nem hipótese alguma. Ou seja, sempre vai depender. E somente poderá ser empossado quem for julgado apto física e mentalmente para exercício do cargo. Beleza? Então a conclusão dessa assertiva é que ela está errada. Portanto, o gabarito da banca aqui, na minha opinião, continua certo. Questão 23. De acordo com a lei orgânica do município de Palmas, assinale a alternativa correta, que trata do registro e da publicidade de atos administrativos. O gabarito provisório trouxe a questão correta como letra A. Portanto, a gente precisa que a letra B, a C, a D e a E estejam erradas. Bora olhar. Letra A. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo legal estabelecido, certidões de atos, contratos e decisões, desde que requeridas com fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade de autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Isso está no artigo 93, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Palmas, que a gente vai chamar aqui de LOMP. O artigo 94 faz assim, ó. Parágrafo único fala isso aqui, ó, pra gente, ó. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, né? Então a questão trouxe no prazo legal, esse prazo de 15 dias, a contar do dia útil imediatamente seguinte ao dia da apresentação do pedido escrito, né? Então, esse prazo de 15 dias ele vai contar a partir do próximo dia que você pediu. Então, pediu numa segunda, começa a contar na terça, certo? O que ele tem que fornecer? Certidão, atos, contratos, decisão, desde que requeridas com a finalidade de direito determinado,
sob pena de responsabilidade da autoridade ou daquele servidor que se negar a retardar a sua expedição. Então a questão está o quê? Está certinha, beleza, gabarito continua certo. Agora vamos procurar o erro das demais questões. Os atos administrativos punitivos são aqueles gerais e abstratos que visam impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. Veja bem, o artigo 94, inciso 5º, fala aqui, ó, o ato punitivo ele visa impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. O que a gente precisa aprender com isso? A gente precisa entender que os atos punitivos eles não são gerais e abstratos. A generalidade e a abstratividade, elas são características da lei. Quando uma lei ela é criada, ela é aplicada para todos, certo? Então ela tem um caráter geral, ela tem um caráter abstrato. Agora, um ato punitivo não, um ato punitivo ele precisa ser específico, ele precisa ser determinado. Eu estou punindo o servidor por determinada coisa. Então ele é o contrário de geral abstrato, ele é específico e determinado. Por isso que a questão ela tá errada. Belezinha? Então, ok. Gabarito da banca aqui continua certo. Vamos lá. Letra C. Os atos administrativos ordinatórios são aqueles reguladores da correta aplicação dos direitos fundamentais, podendo, na ausência da lei, suprir esta lacuna estabelecendo novo direito ou dever. Não tem nada a ver, né? Porque os atos administrativos ordinatórios são aqueles disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional dos seus agentes, artigo 94, inciso 2º da Lei Orgânica. Então, a assertiva está errada. Letra D. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município, sendo indispensável, né? Imprescindível, é indispensável, a publicação na íntegra dos atos normativos neste veículo. A questão está errada, porque a publicação pode ser resumida. Está no artigo 92 caput, combinado com o parágrafo 1º da Lei Orgânica. O caput fala assim, ó. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município. Beleza, de boa. E enquanto não existir, emplacar o apropriado. E o parágrafo 1º fala que a publicação dos atos normativos poderá ser resumida. Beleza. A assertiva é o quê? Errada, tranquilo. Então fica certinho ainda aí as conclusões da banca examinadora. Letra E. A prefeitura e a Câmara são obrigadas a atender no prazo legal e mediante o pagamento das respectivas taxas, pedido formulado em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos das situações de interesse pessoal. E aí o que acontece? A questão trouxe assim, ó, mediante pagamento das respectivas taxas. E o artigo 91, parágrafo 2º da LOMP, ele traz para a gente que independe do pagamento de taxa, não precisa pagar taxa. Veja bem, o que traz o artigo 91, parágrafo 2º? O atendimento a pedido formulado em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal independerão do pagamento de taxa. Então, beleza, a questão está errada, ou seja, a gente conclui que o gabarito provisório da banca está ok, é a letra A mesmo. E veja bem, eu trouxe algumas observações para vocês, porque isso aqui são entendimentos antigos, né? A gente tem a súmula 373 do STJ, que diz que é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo, e a súmula vinculante número 1 do STF, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. E o que a gente precisa aprender com isso? Gente, para buscar informações na via administrativa, para recorrer, não precisa pagar, nunca precisará pagar, não pode ser exigido taxa, não pode ser exigido nenhum tipo de tributo, isso é uma coisa assim que o concurseiro já tem que carregar na alma, tá bom? Porque é comum demais cair em prova. Beleza? Questão número 24. Assinale a alternativa incorreta sobre as licenças e os afastamentos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do município de Palmas. A banca trouxe como gabarito provisório a letra E. E olha só,
A gente busca a incorreta. Então, A, B, C, D devem ser corretas e a E deve ser incorreta. Vamos ver a A? A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Tranquilo? É a mesma coisa que está previsto no artigo 86 da lei. Então, essa assertiva ela é correta, tá? Tá aqui o artigo 86, que é a mesma coisa. Letra B. A licença para atividade política será concedida sem remuneração durante. Ó, então a gente tem aqui, ó, sem remuneração, certo? Durante o período que mediar entre a escolha do servidor em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, esse aqui é o período número 1, que é o período sem remuneração. Só que a gente também tem esse segundo período que ele vai do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, hipótese em que o servidor fará jus à remuneração. Então, esse aqui é o nosso segundo período, que é um período com remuneração, beleza? Então, é isso que ele quer saber. É correto afirmar que a licença para atividade política possui dois períodos, um primeiro período sem remuneração e o segundo com remuneração? Exatamente, tá bom? É isso que traz o artigo 99 caput e o parágrafo 1º do Estatuto dos Servidores do Município de Palmas. O 99 traz para a gente a licença sem remuneração, traz o primeiro período, e o parágrafo 1º do 99 traz para a gente o período com remuneração, certo? Então, questão correta. Letra C. O afastamento para estudo no exterior poderá ser autorizado pelos chefes dos respectivos poderes do município para os servidores se ausentar do país para estudo que integre programa regular de formação profissional, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo. Pô, beleza. Então a gente tem aqui algumas coisas que a gente precisa conferir na lei, né? Veja bem o que diz o artigo 66. O servidor efetivo, estável, estabilizado, vai poder se ausentar do país para estudo. Esse estudo tem que integrar um programa regular de formação profissional, precisa de autorização do chefe do poder e vai ter remuneração. Tranquilo, beleza, é isso que a lei traz, a mesma coisa que está na questão. Então a questão está correta, certo? Letra D. A licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida ao servidor pelo prazo de até 3 anos seguidos, consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez por igual período, não superior a esse limite. É exatamente isso que está no artigo 101 da Lei Complementar 008, tá bom? Diz que a gente pode conceder essa licença, desde que não esteja em estágio probatório, só que a questão não cobrou isso, né? Só que ela falou, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 3 anos consecutivos, tem remuneração prorrogável uma única vez por período não superior a esse limite. Então, questão correta. Então, até o momento, o gabarito da banca tá certo, que ele te trouxe como gabarito provisório a letra E, né? Então, vamos ver a letra E? Vamos ver se está certo mesmo? Letra E. A licença por motivo de afastamento do cônjuge poderá ser concedida ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público, de qualquer unidade da federação que foi deslocado por motivo de serviço para outro ponto do território nacional ou do exterior, sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Mentira, né? Por que que a questão está mentindo? Ó, porque o cônjuge ou companheiro deve ser servidor do município. E a questão diz, ó, que cônjuge ou companheiro servidor de qualquer unidade da federação. E também vai ter o quê? Vai ter prejuízo da remuneração. O servidor deixa de responder. Isso está previsto no artigo 97 caput, combinado com o artigo 1º do Estatuto dos Servidores. Veja bem, artigo 97 caput. Poderá ser concedida a licença ao servidor efetivo, estável ou estabilizado, para acompanhar cônjuge ou companheiro, igualmente servidor do município. Tá bom? Que foi deslocado por motivo de serviço para outro ponto do território nacional ou do exterior. Parágrafo 1º. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Então, essa letra E ela está errada. E o gabarito da banca, beleza. Tranquilo, podemos aceitar tranquilamente a questão. Questão número 25, sobre o processo legislativo municipal, analise as afirmativas a seguir.
A banca trouxe como gabarito provisório a letra B, e a gente vai ver se a letra B tá certa. A letra B é essa que fala: apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Portanto, a 2 e a 4 devem estar erradas. Bora lá? Na verdade, né, isso. A 2 e a 4 devem estar erradas. É isso que a gente vai tentar encontrar. Primeiro, as propostas de emendas à Lei Orgânica Municipal poderão ser apresentadas por membros da Câmara Municipal, do prefeito, dos cidadãos, nos termos da lei, sendo vedada a deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a integração do município à Federação Brasileira, né, que é a vedação ao direito de secessão, né, não, os estados, os municípios não podem se separar, o voto direto, secreto, universal e periódico, a independência, a autonomia e a harmonia dos poderes. Essa questão aqui, ela está aí no artigo 36 e seus incisos e no parágrafo 4º da Lei Orgânica. O artigo 36 traz os legitimados, que é o quê? De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, do prefeito e dos cidadãos subscritas por no mínimo 5% do eleitorado do município. Agora, o parágrafo 4º traz as cláusulas pétreas, né? Que são coisas que, mesmo por emenda, elas não podem ser retiradas, não podem ser suprimidas, né? Sempre devem estar previstas, jamais serão retiradas. Parágrafo 4º, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a integração do município à Federação Brasileira, o voto direto, secreto, universal e periódico, a independência, a autonomia e a harmonia dos poderes do município. Bom, de acordo com o gabarito da banca, tá correto, tá? Mas eu acredito que cabe recurso aqui nessa questão. E vou explicar para vocês o porquê que eu acho que cabe recurso aqui nessa questão, essa observação. A questão trouxe poderiam ser apresentadas por membros da Câmara Municipal. E a lei fala, no mínimo, 1/3. E o que acontece? Isso aqui é a principal diferença entre os projetos de lei ordinária e complementar para a proposta de emenda à lei orgânica. A proposta de emenda à lei orgânica ela tem que ser proposta por, no mínimo, 1/3. E quando a questão fala por membros da Câmara, a gente pode entender que um vereador sozinho pode propor o que está errado. Na minha opinião, a questão pecou, porque a gente tem uma legalidade restrita no que diz respeito aos legitimados para propor emendas, e quando ela traz dessa forma, ela deixa de prever que tem que ser no mínimo 1/3. Portanto, na minha opinião, cabe recurso, porque o quórum apresentado na assertiva 1 está errado. E a questão, se a questão traz uma alternativa errada, fora do padrão que a banca considerou como correto, essa questão aqui tem que ser anulada, tá? Porque a gente não vai ter um gabarito aqui, ó. Nenhum gabarito vai bater. Então ela deve ser anulada. Beleza. Então, na minha opinião, cabe recurso aqui nessa questão. Vamos para a segunda alternativa. A matéria constante de emenda, rejeitada por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma legislatura, né? Tá errado, por quê? Porque o princípio da irrepetibilidade, ele não diz respeito à legislatura, tá? Ele diz respeito à sessão legislativa, é isso que está previsto no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Orgânica. Ela traz, ó, a matéria constante de emenda, rejeitada, havida por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, porque a sessão legislativa é o ano de trabalho, legislatura são os 4 anos. Então, o que acontece? Se foi prejudicada, fica de boa ali, sem apresentar de novo aquele ano, mas ela pode ser apresentada ano que vem. Eu não preciso esperar os 4 anos, tá? Para propor novamente. Então, a questão está errada quando ela fala legislatura. Certinho? Tranquilo. 3. Em caso de relevância e urgência, o prefeito municipal poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de forma imediata à Câmara Municipal. Certinho, está previsto no artigo 40 e é exatamente isso que o artigo 40 traz para a gente, tá? É a letra seca da lei. Eu nem vou reler aqui o artigo. Inciso 4º, né, quarta alternativa, a iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou comissão. Aí, ó, tá vendo? Lei complementar e ordinária. Qualquer membro da Câmara Municipal. Não é no mínimo um terço, ó. Então vamos lá. A iniciativa das leis complementares cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, nos termos da lei, sem distinção ou limitação das competências quanto ao conteúdo dos projetos. Errado tá, galera? Por quê? Porque o que acontece? Existem assuntos que só podem ser propostos pelo Executivo e assuntos que só podem ser propostos pela Câmara Municipal. Então existe sim uma limitação, uma distinção de competência, né? De assunto, de atribuição, de tarefa. Quem é que pode falar sobre assunto tal? Quem é que pode falar sobre tarefa tal? Entende? Então veja bem, o artigo 42 da Lei Orgânica traz, por exemplo, matérias de iniciativa privativa do Executivo Municipal. Por exemplo, criação e extinção ou transformação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica ou fundacional. E, por sua vez, o artigo 43 traz matérias de competência exclusiva da Câmara, a iniciativa dos projetos, como, por exemplo, organização e funcionamento dos seus servidores. Portanto, a questão está errada. Certo? Então, considerando o gabarito da banca, que a banca considerou a 1 como correta, o gabarito provisório seria a B, beleza, porque a gente vai ter só a 1 e a 3 como eventualmente corretas. Mas lembrando, cabe recurso por causa da alternativa número 1, o que resultaria na anulação da questão. Nível superior agora, questão número 21. O município de Palmas tem a propriedade de um bem imóvel que se encontra atualmente desafetado. Desafetado é o quê? Sem uso. A própria questão trouxe a definição: desafetado, vazio, sem nenhuma utilização pública. A fim de fazer com que este imóvel seja ocupado e dada a ele uma função de interesse público, analise as alternativas a seguir. O gabarito provisório trouxe como gabarito a letra B. A letra B é a que falou que apenas as alternativas 2 e 4 estão corretas. Então a gente tem que procurar as outras alternativas que também estão incorretas, a 1 e a 3. Então nós temos que localizar também a 1 e a 3, né, como incorretas e a 2 e a 4 como corretas. Vamos lá. Questão número 1. A alternativa número 1. Em caso de doação de bem público imóvel, pode haver dispensa de licitação desde que seja destinado a outros entes da federação e conste da lei da escritura pública os encargos do donatário, o prazo para seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade. Está errada por quê? Porque não necessariamente tem que ser destinada a outros entes da federação. A lei não trouxe essa obrigatoriedade. Beleza? Então, ela fala que a alienação dos bens públicos tem que ter interesse público devidamente justificado, tem que ter avaliação prévia. E a letra B, que fala da doação, ela fala que tem que constar na lei da escritura pública os encargos do donatário, o prazo para seu cumprimento e a cláusula de retrocessão. Beleza, questão errada, uma vez que a lei não trouxe essa obrigatoriedade de destinação a outros entes da federação. Portanto, errada. 2. O município deve outorgar a concessão de direito real de uso, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, sendo dispensada a licitação quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Beleza? É o que está previsto no artigo 103, parágrafo 1º da Lei Orgânica. Então, o parágrafo 1º diz: o município, preferentemente havendo a doação de seus bens imóveis, outorgará a concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Tranquilo, correta alternativa. Alternativa 3. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, não exigível para essas situações prévia autorização legislativa ou licitação, uma vez que o uso se dá a título precário e a propriedade do bem continua no município. Essa questão aqui está errada, porque olha só, a concessão de bens especiais e dominiais, ele sempre vai depender de lei, tá? E então, sendo dispensada apenas na hipótese de destinação à concessionária de relevante interesse público. E se for um bem público,
de uso comum, ele sempre vai depender de prévia autorização legislativa. Então, quando a questão fala assim, não exigível para essas situações, prévia autorização legislativa ou licitação, ela está errada, certo? Isso está no artigo 105. Vamos lá. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, ou quando houver interesse público devidamente justificado. Aí o parágrafo primeiro ele fala: a concessão administrativa de bens públicos de uso especiais e dominiais dependerá de lei e concorrência e vai ser feita mediante contrato sobre pena de nulidade do ato, tá bom? A concorrência pode ser dispensada e não a lei, quando se destinar à concessionária de serviço público relevante devidamente justificado. Então, quando ela fala que não é exigível autorização legislativa, está errado. Por quê? Porque vai depender de lei. Portanto, nessas duas hipóteses, vai depender de lei. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa. Então, quando é de uso comum, sempre precisa de autorização legislativa. Portanto, quando a questão fala que não exige, está errada. Beleza? Então, assertiva errada. Alternativa 4. A autorização do uso de bem público poderá incidir sobre qualquer bem público de uso comum, especial ou dominical, para atividades ou usos específicos intransitórios por prazo máximo legal estabelecido. A resposta está no artigo 105, parágrafo 4º da Lei Orgânica, que traz para a gente: a autorização poderá incidir sobre qualquer bem público para atividades ou usos específicos intransitórios pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando para o fim de formar canteiros de obras, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra. Beleza? Então tá certa também essa 4. E o que a gente chega à conclusão? A 4 tá certa. A 3 está errada. A 2 está certa e a 1 está errada. O nosso gabarito realmente é o gabarito B e bate com as conclusões da banca examinadora. Questão número 22. Sobre o estágio probatório e aquisição de estabilidade do servidor municipal de Palmas, assinale a alternativa correta. O gabarito da banca provisório trouxe como correta a letra C. Vamos analisar então. Letra A. Ao entrar em exercício como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade poderão ser objeto de avaliação de desempenho por comissão de processo administrativo disciplinar instituída para essa finalidade. Essa questão está errada por conta dessa parte aqui, comissão de processo administrativo disciplinar. Não é essa comissão que faz isso. A comissão de processo administrativo é para aplicar a pena. É uma comissão instituída para essa finalidade, tá? Então, quando a questão fala comissão de processo administrativo disciplinar, ela está errada, portanto, questão errada. Vamos lá para a letra B. Durante o estágio probatório, o servidor efetivo municipal não pode ter concedidos afastamentos de qualquer espécie, ainda que lhes sejam garantidas algumas licenças, como para tratamento da própria saúde, em razão de gestação, adoção ou paternidade. Errado, porque existem afastamentos permitidos durante o estágio probatório. Está no artigo 19, parágrafo 4º, inciso 2º do Estatuto dos Servidores. Por exemplo, né? Parágrafo 4º, inciso 2º, ó. Ao servidor estágio probatório poderão ser concedidos. Inciso 2º, os afastamentos para exercício de cargo em comissão, função de confiança, desempenho de mandato eletivo federal, atender convocação da Justiça Eleitoral, Tribunal do Júri, missão oficial no exterior, programa de treinamento regularmente instituído. Portanto, essa assertiva ela está errada. Letra C. A avaliação do estágio probatório acontecerá em etapas autônomas entre si, que ocorrerão no mínimo a cada período de 6 meses até o fim do estágio probatório. Certinho, está previsto no artigo 19, parágrafo 1º do Estatuto dos Servidores, que traz essa periodicidade, 6 em 6 meses e etapas autônomas. Letra D. Durante o estágio probatório, o servidor não poderá ser chamado a responder procedimentos disciplinares, uma vez que está sujeito ao controle das avaliações especiais de desempenho e, caso reprovado, se poderá ser demitido. A lei não traz nenhum tipo de vedação em relação a isso.
Afinal de contas, não faz sentido nenhum. Se o servidor está em estágio probatório e ele comete um ilícito administrativo, ele tem que ser punido e ele vai sofrer um PAD por isso, tá bom? Agora, se ele reprova no estágio probatório, ele é exonerado, ele não vai ser demitido, tá? Então, o que que acontece? O artigo 19, parágrafo 2º, ele traz pra gente, ó, que não obtida a média igual ou superior a 50% em cada uma das etapas, será considerado reprovado e exonerado, tá? E se ele for estável, ele é reconduzido para o cargo que ele ocupava antes. Então, não tem demissão em caso de reprovação em estágio probatório. E não tá longe da gente pensar que uma pessoa que está no estágio probatório não pode sofrer um processo administrativo disciplinar só porque ele está no estágio probatório. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, alternativa errada. Com isso, aparentemente o gabarito da banca tá certo, né? Por quê? Porque a C é a correta. Vamos ver a alternativa E. Após a aquisição da estabilidade, o servidor municipal efetivo somente poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa ou reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho nos termos em que dispuser a lei complementar de âmbito municipal. O único erro dessa questão é porque não é uma lei complementar municipal, mas nacional. O artigo 21 do Estatuto dos Servidores, ele traz todas essas hipóteses. Ó, o servidor efetivo é estável ou estabilizado somente perderá o cargo. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar assegurada ampla defesa, reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos termos que dispuser a lei complementar, e é uma lei complementar de âmbito nacional. Por isso a questão está errada. Assim, o gabarito da banca continua correto, tá tudo certinho, é a letra C. Vamos para a próxima, questão 23. Ana é servidora municipal efetiva estável e cometeu grave falta funcional que resultou em dano à fazenda pública e a terceiros, até mesmo potencial crime contra a administração pública. Ao ter conhecimento deste fato, a administração pública municipal, por sua autoridade competente, instaurou processo administrativo disciplinar que, ao final de seu processamento regular, concluiu pela responsabilidade da servidora Ana, aplicando-lhe a sanção de demissão, além de indenização à fazenda pública e a terceiros, e comunicação ao Ministério Público para persecução penal, onde ela, após a ação judicial, não foi condenada, sobre o fundamento que não houve conjunto probatório suficiente para imputar a prática de crime à servidora. Com essa decisão, Ana requereu junto ao Executivo Municipal a revisão de seu processo administrativo disciplinar para anulação de penalidade de demissão e a consequente reinvestidura em seu cargo. O que foi deferido sobre o fundamento que a absolvição penal afasta as responsabilidades civis e administrativas da servidora. Assinale a alternativa correta. Então, ela que é a correta, nós temos que procurar tanto a correta como as outras que serão erradas. O gabarito provisório da banca é a letra E. Então, a E é correta e a B, C e D são erradas, certo? Então, vamos ver se é isso mesmo. Letra A. Ao contrário do que está no texto, a mesma falta funcional cometida por Ana não pode levar à sua responsabilização em várias instâncias diferentes, administrativa, civil e penal. Haja vista que isso configuraria diferentes punições sobre o mesmo fato, bis in idem, né? Repetição, e violaria direito fundamental. Tá errado, tá? Porque as esferas elas são independentes e autônomas entre si. Um servidor pode ser condenado nas 3 esferas, responsabilizado na área civil por danos financeiros, na área administrativa de acordo com o estatuto do órgão, né, dos servidores, e na área penal de acordo com o Código Penal. Isso está previsto no artigo 145 do Estatuto dos Servidores e fala pra gente: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Beleza? Então, ele responde pelos 3 ao mesmo tempo. Conclusão incorreta, porque pode responder pelos 3 ao mesmo tempo. Certinho? Letra B. Conforme está no texto, a administração pública só pode comunicar ao Ministério Público indícios de práticas de crimes findada a devida apuração e responsabilização administrativa, em função do princípio da presunção da inocência. Errado.
Isso aqui não depende da finalização da apuração, tá? E da responsabilização, porque quando tiver um indício, né, tipo uma mera pista de que o servidor está cometendo alguma coisa, já pode comunicar para o Ministério Público. Está previsto no artigo 164 da Lei Complementar 08, que traz para a gente, ó, havendo indícios da prática de crime, a autoridade que instaurar o procedimento comunicará de imediato ao Ministério Público para a necessária persecução criminal. Portanto, a alternativa ela está incorreta, porque não depende da finalização do procedimento. Letra C. Conforme está no texto, caso fique provado que a falta funcional de Ana gerou danos a terceiros, ela pode ser responsabilizada em processo administrativo a indenizar os prejuízos causados, mesmo que a administração municipal ainda não tenha sido condenada a reparar quem sofreu o dano. Na verdade, essa questão ela está errada, porque ela depende da condenação da administração pública. Quando ela traz aqui para a gente isso aqui, ó, ainda não tenha sido condenada a reparar quem sofreu o dano, certo? Tá errado. Por quê? Porque para a administração pública pegar e ir atrás dos prejuízos causados pelo servidor, primeiro a administração pública tem que ser condenada num processo. Aí a administração pública entra com processo contra o servidor. É a chamada ação de regresso. Tá bom? Isso aqui está, de certa forma, previsto no artigo 146, parágrafo único do Estatuto, que fala: a indenização de prejuízo causado ao erário dá-se-á a análise e forma desta lei. E tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Então, né, a questão está incorreta, porque a ação regressiva, a administração tem que ser condenada a reparar o dano antes de cobrar do servidor. Mas eu acho que essa questão cabe recurso, porque ela cobrou o conceito de ação regressiva, e o conceito de ação regressiva ele não é cobrado dentro do Estatuto do Servidor. Ele é cobrado lá em direito administrativo na parte doutrinária. Então eu acredito que a banca extrapolou o edital e cobrou algo que não estava previsto no assunto legislação municipal, tá? Então quando ela entra nessa conceituação de ação de regresso, vacilou, tá? É um tema doutrinário, então para mim cabe recurso por isso. Você pode entrar com recurso falando que extrapolou o edital, uma vez que a ação de regresso faz parte é uma matéria doutrinária dentro de direito administrativo, aonde a gente estuda os detalhes da ação regressiva, e o Estatuto dos Servidores não entra em detalhes da ação regressiva. Afinal, ele só diz que existe a ação regressiva. Ele não diz como acontece a ação regressiva. Certo? Então, essa alternativa está incorreta, né? Lembrando que é uma das hipóteses que cabe recurso. Letra D. Ao contrário do que está no texto, Ana não poderia pedir revisão de seu processo administrativo disciplinar, tendo em vista que sem recurso interposto e pelo decurso do tempo, ele transitou em julgado e fez coisa julgada administrativa, não sendo mais possível desfazer daquela decisão. Errado, porque não existe prazo para revisão. A revisão, ela pode ser proposta a qualquer momento, tá? Inclusive, isso está previsto no artigo 193 da Lei Complementar, que fala: o processo administrativo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou inadequação da penalidade aplicada. Portanto, essa alternativa está incorreta. Letra E. Ao contrário do que está no texto, Ana não deveria ter seu pedido deferido, uma vez que apenas a absolvição por negativa de fato ou afastamento do acusado da respectiva autoria é fundamento para o afastamento da responsabilidade civil e administrativa da servidora. Certinho, está previsto no artigo 15 da Lei Complementar 008, e as únicas absolvições criminais que afastam as outras responsabilidades, a civil e a administrativa, é se negar a existência do fato ou afastar o acusado da respectiva autoria. Portanto, letra E é correta, tá? Batendo com o gabarito da banca, lembrando que essa questão pode ser anulada caso a banca compreenda que realmente na letra C ela extrapolou os assuntos previstos no edital. Questão número 24. Assinale a alternativa incorreta.
sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos municipais de Palmas, previstos no Estatuto. A banca trouxe como gabarito provisório a letra D, portanto, a letra D é a incorreta e todas as demais devem estar corretas. Vamos analisar se a A, B, a C e a E estão corretas. Letra A. Nenhum servidor da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes do município poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou provento, importância inferior ao salário mínimo ou superior ao subsídio mensal em espécie do prefeito municipal. Certinho? Essa alternativa está correta, está previsto no artigo 37, inciso 1º, que traz o artigo 37, inciso 1º e 2º, trazem o mínimo e o máximo dos vencimentos do servidor. O mínimo é um salário mínimo, como diz a questão, e o máximo é o subsídio mensal do prefeito. Então, beleza, tá certinha essa questão, inciso 1º e 2º do artigo 37 da Lei Orgânica. A letra B. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor municipal as seguintes vantagens: indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e adicionais. Sendo que apenas as duas últimas, né, ou seja, gratificações adicionais, podem ser incorporadas aos vencimentos ou proventos nos casos e condições previstos em lei. Certinho, artigo 43 e parágrafo 1º também. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor municipal as seguintes vantagens: indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e adicionais. Sendo que desses, apenas as indenizações, sendo que apenas as duas últimas, quais, né? Apenas as indenizações, na verdade, gratificações e adicionais, elas incorporam. Deixa eu destacar aqui pra gente. E a lei fala, né, que as indenizações e auxílios pecuniários não incorporam. Então, o que acontece? A questão está certa, porque gratificação e adicional incorpora, e indenização e auxílio pecuniário não incorpora. Beleza? Então, está certinho de acordo com a lei. Letra C. A ajuda de custo é um tipo de indenização destinada a compensar as despesas de instalação do servidor, que no interesse do serviço passe a ter exercício em órgão ou repartição fora dos limites urbanos da sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Belezinha? Tranquilo? É isso que está previsto no artigo 47 do Estatuto dos Servidores, que traz aí as características da ajuda de custo, né? No interesse do serviço, serve para as despesas de instalação do servidor, que vai ter exercício em órgão ou repartição fora dos limites da sede, e ele vai mudar o seu domicílio de forma permanente, tá bom? Letra D, vamos ver, é a nossa incorreta, né, que é o gabarito. Vamos lá. Os auxílios pecuniários previstos na lei e que devem constar na folha de pagamento da administração pública municipal são auxílio funeral, auxílio reclusão, salário família, auxílio transporte. Não, né? Essa questão está errada porque o auxílio funeral não está mais previsto aí como um auxílio que deve ser pago ao servidor. Está no artigo 55, ó. Serão concedidos ao servidor municipal e à sua família, nos termos de legislação específica, os seguintes auxílios pecuniários: auxílio reclusão, salário família e auxílio transporte. Portanto, está incorreta essa questão. Letra E, né? Essa alternativa, essa assertiva. Letra E. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou função de confiança, será devida a gratificação fixada em lei própria. Certinho, está no artigo 67, que traz justamente isso. Cargo em comissão ou função de confiança, gratificação fixada em lei própria. Beleza? Então, o gabarito da banca, nesse caso aqui, está correto. Questão número 25, nossa última questão. Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Palmas, em consonância com a Constituição Federal e Estadual, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município e das entidades de sua administração direta e indireta, quanto à sua legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, está sujeita ao duplo controle, externo e interno. Sobre o exercício desses controles no âmbito municipal, assinale a alternativa incorreta. O gabarito provisório é a B. Diz que a incorreta é a B. Certo? Vamos ver se está certo isso aqui?
Se realmente a incorreta é a B, vamos aqui na letra B. Caso o Tribunal de Contas do Estado não emita o parecer prévio das contas municipais no prazo legal, a Câmara poderá delegar à sua comissão permanente fiscalizadora a emissão de parecer prévio equivalente. Você está entendendo o que a questão trouxe? Ela falou que o legislativo vai delegar para uma comissão o que é competência do Tribunal de Contas. Está muito estranho isso aí, né? Para balizar o posterior julgamento das contas. Errado, porque a lei não traz essa delegação, tá? Inclusive, o artigo 53, parágrafo 4º da Lei Orgânica, ela fala, ele fala: a Câmara Municipal não julgará as contas antes do parecer do Tribunal de Contas do Estado, nem antes de esgotado o prazo para seu exame pelos contribuintes, podendo, entretanto, ser analisados preliminarmente. Então, não existe julgamento de contas antes do parecer do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Não existe essa possibilidade, portanto, a questão realmente está errada. Agora a gente vai ver se as outras estão corretas. Letra A. As contas do município contêm obrigatoriamente as contas da Câmara, que por sua vez é o órgão de controle externo, detentor da competência para julgar as contas municipais anuais, após parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado em prazo legalmente estabelecido. Tranquilo? É o que está previsto no artigo 53 caput e também com os parágrafos 1º e 5º. E o artigo 53 traz para a gente, inclusive, o cabeçalho da questão, né? Olha só, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município e das suas entidades da administração direta e indireta, quanto à sua legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações de subvenções e renúncias de receitas, será exercido pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo controle interno de cada poder. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio em 60 dias sobre as contas anuais a partir do seu recebimento. E as contas da Câmara integram obrigatoriamente as contas do município. Tranquilo? Questãozinha, a letra da lei. Vamos lá para a próxima, letra C. Somente por decisão de maioria qualificada, especial da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio sobre as contas apresentadas pelo prefeito, galera. O que acontece? A questão que é a incorreta e trouxe como gabarito provisório a letra B, tá? Na conclusão da assertiva aqui, de acordo com o gabarito, eu coloquei errado aqui, deixa eu corrigir isso aqui pra gente, que de acordo com o gabarito da banca, isso aqui tá como correto, né? Beleza. E olha só, ele fala que só a maioria qualificada que vai deixar de prevalecer o parecer prévio das contas do prefeito. E o artigo 53 fala, somente por decisão de 2/3, vamos lá, da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas apresentadas pelo prefeito. Eu entendo que aqui pode caber um recurso, porque olha só, o que acontece? A lei é muito taxativa ao falar 2/3. E quando a gente fala maioria qualificada, essa maioria qualificada ela é variável. Ou seja, é tudo aquilo que não se encaixa em maioria absoluta nem maioria simples. Pode ser que se encaixe? Pode, mas vale a pena tentar um recurso falando que a banca usou o termo maioria qualificada, podendo induzir o candidato a achar que, por exemplo, fossem 3/5. Tá? Então, veja bem, quando a gente fala de maioria qualificada, quando a questão fala maioria qualificada, ela não retrata exatamente 2/3, que é o que está previsto na letra seca da lei. Porque a maioria qualificada, como eu disse para vocês, é qualquer uma que pode ser diferente da maioria simples ou absoluta, como, por exemplo, na Constituição Federal, o artigo 60, parágrafo 2º, exige 3/5, enquanto o artigo 86 exige 2/3. Então, acho que a banca tinha que ser mais específica nisso aqui e não utilizar apenas o termo maioria qualificada. Inclusive, como a gente está falando de questões de legislação, quando de lei orgânica do município aqui, quando a banca utiliza o termo maioria qualificada, na minha opinião, ela está cobrando matéria de direito constitucional e também pode extrapolar o que está previsto no edital, porque a gente estudar a teoria de direito constitucional é diferente da gente estudar a lei seca ali, a lei orgânica, tá bom? Então, vai que cola esses argumentos, né? Primeiro argumento, maioria qualificada
pode ser 3/5 ou 2/3, então confundir o candidato, uma vez que a lei é expressa e traz 2/3. E segundo argumento, que a conceituação de maioria qualificada é uma matéria que a gente estuda em direito constitucional e não dentro de lei orgânica do município de Palmas. Letra D. O controle social sobre as contas anuais do município poderá ser exercido por qualquer contribuinte por meio de exame, apreciação e eventual questionamento sobre legitimidade das contas nos termos da lei. O artigo 53, parágrafo 3º da Lei Orgânica traz isso para a gente. Ele fala: as contas anuais do município ficarão no recinto da Câmara Municipal durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar sobre sua legitimidade. Tranquilo, certinho, letra seca da lei. E letra E, os responsáveis pelo controle interno devem dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de ser solidariamente responsável. Certinho, está previsto no artigo 55, parágrafo 1º da Lei Orgânica, que fala, ó, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dele darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Então, a conclusão da alternativa é o quê? Que ela está correta. Beleza? Então, essa foi a nossa correção aí das questões. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem para entrar com eventuais recursos nos 3 itens que eu trouxe para vocês. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.